Olá, irmãos e irmãs, amigos da Palavra de Deus, seguidores do canal da Primeira Igreja Batista, 7º dia de Fortaleza. Aqui estamos mais uma vez, trazendo uma Palavra de Deus, uma mensagem de consolo e conforto espiritual para você. E desejamos desde já que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, que acalma os nossos corações, te alcance nessa ocasião, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. O assunto que o Senhor nos deu para hoje tem como tema uma pergunta que alguém me fez. A gente vive em tempos tão difíceis que mesmo quem crê às vezes chega a duvidar. E isso está profetizado. E o que foi que aconteceu? Uma pessoa me perguntou, o dia do Senhor virá mesmo? O dia do Senhor virá mesmo? E esse é o nosso tema de hoje. O dia do Senhor tem um monte de significados na Bíblia, mas os dois mais importantes, mais presentes, mais destacados é do sábado, né? E que é chamado de dia do Senhor, e o dia do Senhor quando vai passar o dia do homem. Nós vivemos um tempo, desde que o homem caiu lá no Éden, que ele está vivendo o seu tempo, inclusive, lamentavelmente, de fracassos, de derrotas, de falhas. Não tem cumprido bem o seu papel. Pelo menos a maioria, né? Uma minoria, salvo uma minoria, né? Que tem cumprido para a honra e glória de Deus. E então vai chegar o dia da ira de Deus contra todo o pecado. Tanto o pecado de Satanás, que começou lá no céu e foi despejado de lá para cá, como do homem aqui na terra. E no dia do Senhor é o dia do juízo e da ira de Deus, contra todo o mal. Tá certo? O texto de hoje está em 2 de Pedro 3, 1, 14. Eu não vou ler agora todo de uma vez, eu vou lendo e comentando, né? Então o dia do Senhor virá mesmo? Olha aqui, nós temos aqui um comentário sobre o dia do Senhor. Você conhece aquele provérbio popular que diz, existe o dia do caçador e o dia da caça. Você conhece esse provérbio? Quase todas as pessoas conhecem. No caso, o Senhor é o caçador e nós somos a caça, falando de dia do Senhor. Assim é o mundo. É no mundo espiritual, todo dia, todo tempo é de Deus. Mas no mundo, no plano material, ele deu um tempo ao diabo, como também um tempo ao homem. O tempo do diabo é desde a sua queda no céu, como eu já havia falado, até o dia da sua prisão, quando Jesus Cristo voltar. O tempo do homem é desde a sua criação, até o dia do Senhor. O dia em que ele virá em toda glória, com multidão de anjos, buscar a igreja, e por fim a toda desordem aqui na terra. Ele manifestará a sua ira contra o pecado e não contra o pecador. Infelizmente, o pecador que for em essência pecado, esse será aniquilado. Durante esse tempo, o homem tem agido deliberadamente contrário à vontade de Deus, salvo a minoria. Porém, esse festival, entre aspas, né, aqui na terra terminará no dia do Senhor. Esse festival de pecado, que a história do homem é marcada, cheia de tópicos, onde a maioria é pecado. Comparado com os nossos jornais hoje, né? Os nossos jornais escritos, televisionados, a gente vai assistir. Presta atenção às manchetes, né? Geralmente na edição de todo jornal, primeiro são anunciadas as manchetes. Presta atenção quais são as boas. Dificilmente tem uma boa notícia. Assim tem sido a história do homem. Tem sido um festival. Mas no dia do Senhor terá fim esse festival. Vejamos o que diz a Escritura de hoje. Olha, é 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 14. No versículo 1 do capítulo 3, diz assim, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, o vosso ânimo sincero. Então, duas cartas foram escritas por Pedro para despertar o nosso ânimo sincero, para despertar o bem dentro de nós. Nós fomos orientados, iluminados, corrigidos, alertados. O dia do Senhor virá. Não é difícil entender isso. E os sinais estão provando que se aproxima. Então, cabe ao homem correr para o Senhor. Fugir desse festival, procurar abrigo no Senhor. No versículo 2 diz,
que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os seus apóstolos. Então, nesse mesmo espírito das duas cartas que Pedro escreveu, ele chega a dizer que no Antigo Testamento Deus falou tudo pelos profetas e no Novo Testamento pelos apóstolos, que reunidos lá no cenáculo, receberam o Espírito Santo e ficaram capacitados por Deus para falar todos os avisos que a humanidade precisava ouvir. Tanto os avisos das coisas boas que se encontram indo a Cristo, como os avisos das coisas ruins que acontecerão com quem não quiser abrir o coração para acolher o plano da salvação. No versículo 3 tem aqui uma informação que é também um aviso, um alerta. Olha, e sabendo isto, nos últimos dias virão escarnecedores. Jesus prometeu voltar e vai voltar. Mas está predito que viriam escarnecedores, que são zombadores. E o que eles viriam fazer? Está no versículo 4. Eles iriam dizer: onde está a promessa da sua vinda? É de quando eu nasci, os séculos passam, se esperava Cristo já no primeiro século, e ele ainda não veio. Então os escarnecedores, eles iam escarnecer, zombar, dizendo isso. E isso a gente vê, né? Eles cobram o cumprimento da promessa. Mas no versículo 7 tem outra informação interessante. Diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha, irmãos, para que ainda existem os céus e a terra? Quando a Bíblia fala em céus, é tudo isso que nós vemos aí no espaço. Quando diz o céu, então é o lugar onde lá Deus está. Ela diz que os céus e a terra que agora existe, nós vimos aqui no versículo 7, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo até o dia do juízo dos homens ímpios. O juízo dos homens ímpios. Tá certo? Então, tem uma versão que no lugar de dizer os céus e a terra se aguardam como tesouro para aquele dia, tem versão, eu já vi uma versão que diz, são guardados como combustível. E hoje nós estamos vivendo um cenário muito parecido com isso. Se abrindo o vulcão, né, em várias partes, né, eles entrando em erupção, porque eles já existem, né, e isso faz a gente pensar nessa profecia aqui de Pedro, que Pedro não disse isso do seu próprio pensamento, do seu próprio achismo, mas ele foi capacitado pelo Espírito Santo, com a dádiva do Senhor Jesus quando subiu ao céu, com 10 dias mandou o Espírito Santo aos apóstolos reunidos no cenáculo, capacitando-os para ensinar o Evangelho e para profetizar também sobre as coisas do fim. No versículo 8 diz o seguinte: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aí vem a pergunta: para o Senhor faz muito tempo que ele prometeu vir, e por que ainda não veio? Não é? Se faz essa pergunta. Exatamente aqui tem a resposta. É que para o Senhor 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. É por isso que ele ainda não veio. Eu tenho 61 anos. Para mim faz uma eternidade que eu nasci. Para o Senhor eu nasci hoje. Certo? O potencial mental do Senhor é infinitamente superior ao nosso. E então se completa essa ideia com o versículo 9, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Ele não está retardando, ele não está demorando. Ainda que alguns a tenham por tardia, ele está sendo longânimo. Que é uma pessoa longânima, uma pessoa que espera muito, é paciente. Então, por que o Senhor ainda não veio? Porque ele é longânimo. Quem sabe o Senhor não está esperando por você, que ainda não tomou a decisão junto a ele, hein? Que ainda não abriu o coração para a palavra, para crer. E muitos abriram, mas não estão num nível espiritual satisfatório. Ou seja, não estão preparados a nível para esse dia, para esse momento. Então o Senhor está preparando que a igreja, que é o povo dele, a igreja não é uma denominação, é o povo de Deus aqui na terra, alcance o nível para o qual ele nos chamou. Você tem se preocupado com isso, né? Aí no versículo
10 e 12, tem resposta lá para a seguinte pergunta: como será o dia do Senhor? Adiantando, será um dia de ira, um dia de juízo, um dia de vingança, quando todo o sistema de pecado que existe no mundo e de dominação sobre as pessoas. E lá diz assim, no 10 do 12, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Hoje alguns vulcões entrando em erupção. Todo mundo sabe que os vulcões vêm de dentro da terra, né? Mas ele está dizendo assim, os céus passarão com grande estrondo. Mas nós estamos querendo assustar, estamos dando uma orientação sobre a profecia. Por enquanto está vindo de dentro da terra, e quando vier até do céu, hein? Eu não gosto de amedrontar as pessoas, mas também não se pode omitir de dizer verdades que estão reveladas e escritas na Santa Palavra de Deus. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, em chama se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segundo o apóstolo Pedro, na segunda epístola, capítulo 3, tem essas informações que nós estamos apresentando. No versículo 12 diz o seguinte: aguardando e apressando-vos para o dia de Deus. Devemos aguardar e apressar. Como é que nós podemos apressar? Respondendo essa pergunta, fazendo a nossa parte. Se o Senhor ainda não veio porque Ele é longânimo esperando por nós, está esperando por nós o quê? Que a gente faça a nossa parte. Que a gente dê um passo para Ele. Que a gente avise a outras pessoas. Que a gente tente ficar no patamar, no nível para o qual nós fomos chamados. Então diz, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. O dia do Senhor, o dia de Deus é a mesma coisa. Em que os céus, repete, em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Quem trabalha com fundição sabe disso, né? Bota na temperatura altíssima e se derreterão. Então é isso aí. E no versículo 11, que nós pegamos o 10 e o 12, agora o versículo 11, que pessoas convém que sejamos e que ações convém que pratiquemos enquanto estamos caminhando para esse dia? O versículo 11 responde: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas convém ser? Vai respondendo, né? Vai perguntando, melhor dizendo. Aí depois responde, em seguida responde, em santo trato e piedade. Então nós devemos viver em santo trato e em piedade. Em piedade, ligação com Deus, na fé, no amor, na esperança. Em santo trato, como responderíamos isso? Em santo trato, tratando tudo, considerando tudo, com a dignidade que a palavra de Deus nos ensina. Isso é santo trato, tratando de nós, da nossa alma, da nossa vida, da nossa salvação e também cuidando da salvação das outras pessoas. Cremos e entendemos que santo trato é mais ou menos isso. Não é só isso, é muito mais do que isso. Agora é o seguinte, o último tópico. E o que virá após o dia do Senhor? Se o dia do Senhor, irmãos, vai ser um dia de ira, né? Um dia de juízo, um dia em que Deus acertará as contas com todo o sistema que produziu o pecado. Mas isso tem um objetivo, o dia do Senhor. Não é para destruir por destruir. Na verdade, no dia do Senhor vai ter uma catastrófica destruição. Mas de quê? De todas essas coisas más. As coisas boas serão guardadas pelo Senhor e recriadas. Serão recriados novos céus e nova terra, tudo bom, tudo absolutamente perfeito. Então, o dia do Senhor, o dia da ira contra o mal, é para o dia da eliminação do mal. Mas aí o bem vencerá. Inclusive, na maioria, até dos filmes, né, seculares, né, o que apresenta o mal e o bem, sempre no final o bem vencerá. Assim também é da palavra de Deus. Um grande homem de Deus, gostava muito de ler a Bíblia, né? Uma das vezes que ele terminou de ler a Bíblia, ele disse desse jeito: eu terminei de ler hoje a Bíblia, o Apocalipse,
Fiquei muito satisfeito, porque tudo vai terminar bem. Então tudo vai terminar bem, porque o bem vencerá. E o que virá após o dia do Senhor? Ó, o versículo 13 diz assim: nós aguardamos o cumprimento da sua promessa. Haverão novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. É isso aí que haverá depois do dia do Senhor. Nós estamos aguardando o cumprimento da sua promessa. O que é que vai haver? Novos céus e nova terra, onde habitará a injustiça. Aqui no nosso caso do Brasil se diz: o Brasil é um país maravilhoso. O Brasil é um país rico. Você começa a dizer várias características naturais e humanas do Brasil, né? Aí se diz: se não fosse a corrupção política, se não fosse a injustiça de muitos homens, que não são só os políticos que são injustos, né? Se não fosse a injustiça, tudo estaria bem e bom. Então diz aí no versículo 13. O versículo 13 diz o seguinte: nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Pronto, novos céus e a nova terra, além de ser tudo naturalmente perfeito, creio que até um caju hoje, que é vingado, né, do cajueiro, né, uma manga que vem com algum defeito da genética deles lá, né, xoxo, como nós dizemos, atrofiada, na nova terra será perfeito, será um bom fruto, um grande fruto, um bem vingado fruto, certo? Habitará a justiça, tudo lá será perfeito, tanto no aspecto espiritual, como no aspecto moral, como no aspecto material. Tudo será perfeito, como no aspecto humano, relacional, em todos os aspectos que você pensar. Tudo será bom e perfeito. E no versículo 14 diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Imaculados é a pessoa que está sem mancha. Irrepreensível, que estejamos agindo de forma a não receber repreensão. É isso que o Senhor espera de nós. Aguardando essas coisas, devemos procurar ser imaculados, irrepreensíveis. E no final diz: em paz, vivendo na paz. A gente vive na paz quando está bem com Deus, quando está bem com os homens, quando está bem com a natureza, quando está tudo tranquilo e bem também consigo mesmo, com a nossa consciência. Então que nós vivamos tudo isso, que glorificamos a Deus, e assim o dia do Senhor será para nós um dia de alegria, de vitória, de grande prazer, o fim de todo mal, que tanto nos atribulou, que tanto nos atormentou nessa caminhada da história. E aqui nós temos o apelo da palavra de Deus, ela apela para nós. O dia do Senhor é uma ameaça para os ímpios, mas o fim do mal para os que confiam e esperam no Senhor. Em qual dessas categorias você se acha incluído hoje? Na categoria dos ímpios ou na categoria daqueles que confiam e esperam no Senhor? É bom pensar. E é bom, se não estiver incluído na boa categoria, que busque se incluir, que essa será a nossa sorte, como diz o profeta Daniel no capítulo 12, lá no finalzinho. 2. Você sente prazer em caminhar com o Senhor ou prefere caminhar sozinho? Existe um pensamento por aí: não, o homem dentro de si, ele tem Deus dentro de si, ele é grande dentro de si, ele é capaz de vencer. Não existe isso, não. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nada se pode fazer. 3. Você vive cabisbaixo ou levanta a cabeça na esperança da redenção? Com todo esse quadro que está aí, de tanta tragédia, tantas coisas, você fica cabisbaixo ou levanta a cabeça esperando a redenção? Jesus Cristo, numa certa feita, ele disse assim: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque se aproxima a vossa redenção. O que é essa redenção? A redenção tirou daqui da terra mesmo, levar para um lugar melhor durante um tempo. E ele vai restaurar a terra e depois viveremos para sempre na terra. A palavra de Deus nos revela isso. Tá? 4º e último questionamento: que resposta você tem hoje para dar ao Senhor da sua vida que te chama? Que resposta você tem hoje para dar ao Senhor da sua vida que tanto te chama, tanto te ama, tanto te alerta, tanto te aconselha, tanto te quer? Que resposta você tem para dar a Ele hoje? Então pense nisso, e que Deus em Cristo Jesus
pelo Espírito Santo, faça a gente dar passos para Ele e lançar-se nos seus braços. Deus em Cristo Jesus te abençoe, irmão. Deus em Cristo Jesus te abençoe, irmã, grandemente. E que o Senhor nos conduza nessa caminhada. Conduza a humanidade, conduza os nossos governantes, guarde as nossas famílias e as comunidades de fé. E para aquele homem que ainda não teve uma chance de se encontrar com Deus, que o Senhor desperte aí, faça surgir um grande evento de misericórdia e de pregação da palavra de Deus para que eu possa alcançar esse homem, essa mulher que também tanto ama. E você, amado irmão e irmã, onde essa mensagem vai chegar, se ela lhe tocar, pense nela e compartilhe com outras pessoas, para que sejam também alcançados pela palavra de Deus. E você que recebeu o compartilhamento, se desejar se inscrever no nosso canal, faça isso. Da nossa parte você será bem-vindo e teremos o prazer de tê-los em nossa comunidade, no canal da igreja. Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Amém.